110 anos se passaram desde que a morte desapareceu. As pessoas começaram a resolver conflitos de um modo completamente diferente. Ninguém mais tem medo de ser morto ou de infligir danos mortais no inimigo. Pelo contrário, todos só têm sonhado em morrer, mas não há nada a perder. Apenas um olhar de lado era suficiente para começar uma luta aleatória e do nada. Agente Alexander Durango não fez diferente. Naquela noite, ele saiu em um bar local para procurar um pouco de aventura. Depois de beber um pouco, ele começou a olhar ao redor em busca de uma vítima adequada para espancamento. Ele acabou escolhendo um cara que, aparentemente, tinha ido ao bar com o mesmo propósito. Ambos perceberam que precisavam exatamente do mesmo: liberar sua raiva contida na primeira pessoa que encontrassem. Os homens levantaram-se de seus assentos, arregaçaram as mangas e caminharam em direção um ao outro. Sem mais delongas, começaram a mover os punhos caoticamente, dando golpes fortes e dolorosos. Quando seu oponente começou a usar os bancos do bar, Alex sabia que era hora de sacar sua faca. Seu desafiador tinha acabado de pegar uma cadeira para lançar no agente, convenientemente desprotegendo seu coração de golpes. Alex enfiou a faca no lado esquerdo do peito do homem em um movimento preciso, e os presentes nem se moveram. Ninguém ia chamar uma ambulância também. Todos sabiam que a pessoa afetada tossiria um pouco de sangue, e depois disso ela se sentaria no bar e terminaria sua bebida. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, o cara parou de respirar e seu coração parou para sempre. Esta notícia rapidamente se espalhou pela imprensa local. A fundação prendeu o agente, apreendeu a arma do crime e administrou amnésicos em todas as testemunhas. A faca atribuíram o número SCP-4514. Era o único objeto anômalo capaz de matar em um mundo sem morte. Mais tarde eu conto a origem desta faca, mas primeiro gostaria de discutir quem teve a ideia de criar o projeto da Marrom, do qual nem o Conselho Supervisor O5 tinha conhecimento. Na verdade, só um dos seus membros sabia, o 4. Ele assumiu essa posição em 2018. 4 anos antes de sua nomeação, em 2014, ele perdeu 3 pessoas próximas a ele: um irmão, um sobrinho e um sábio avô. Isso atingiu o 4 com tamanha força que ele decidiu firmemente encontrar uma solução e parar a morte. Não só a dele mesmo, mas as daqueles próximos a ele. Porém não a morte de todos os seres vivos. Quando Anthony Michaels atirou na morte e tudo deu errado, 4 tinha, de todas as formas possíveis, já escondido seu projeto e interferido na pesquisa. Assim que a doutora Emily Young voltou de seu coma, ordens foram dadas para que todas as evidências fossem destruídas. Seu colega Jared Hellberg se recusou a ajudar Emily nisso e foi embora. Desde então, eles não se veem há mais de 100 anos. Em 2030, a irmã de Anthony, Joyce, junto com Emily e Jared, se encontraram novamente com um único objetivo em mente: recuperar Tony e também corrigir tudo o que tinham feito. Emily estava farta da vida e arrependida de não ter usado a faca SCP-4514 quando ainda fazia testes com ela. Anthony, por outro lado, estava bastante confortável no Jardim dos Mortos. Ele falava regularmente com o ursinho gigante e também manejava uma enxada vermelha que ele tinha encontrado lá no campo de margaridas. A fim de obter Tony de volta, Jared e Emily mais uma vez vieram com um engenhoso plano que, à primeira vista, parecia completamente idiota. A irmã dele, Joyce, deveria ir atrás do Tony. Jared e Emily colocaram a mente de Joyce em um corpo mecânico da robótica Anderson. Mesmo antes da extinção da morte, esta empresa estava envolvida na produção de corpos robóticos que poderiam ser combinados com almas humanas. Joyce, então, foi parcialmente morta pelo SCP-3448, um tomógrafo anômalo que dividiu sua consciência em 4 partes idênticas. Em seguida, conforme seu plano, a consciência do irmão e a da irmã se uniram em um corpo mecânico, e depois eles teriam que destruir este corpo robótico. Não importa em que dimensão o corpo do robô esteja, após danos significativos, ele é automaticamente transportado para o purgatório de robôs junto com a consciência. Trata-se de uma floresta nebulosa na qual qualquer um pode entrar através de um portal especial localizado no Forest Park, em Portland, Estados Unidos. Porém, as coisas não ocorreram bem de acordo com o plano. No início, as 4 cópias de Joyce vagaram pelo hospital, onde aparentemente começa o Jardim da Morte. Por algum tempo, eles caminharam por um espaço em constante mudança, com corredores desaparecendo e reaparecendo. Então Joyce entrou no quarto, onde havia um corpo se contorcendo um pouco em uma cama ao lado de um monitor cardíaco. Algum tempo depois, Joyce finalmente conheceu seu irmão, após 100 anos separados. Caminhando lentamente pelo Jardim da Morte, Tony admitiu que não voltaria. Ele mesmo começou a se transformar em algo parecido com a morte, e a enxada de jardim o ajudou nesse sentido. Ele enterrava restos humanos com ela. Quando Tommy terminou de enterrar esses ossos, uma pessoa morreu no mundo real, e uma clareira com margaridas cresceu sobre seu túmulo no Jardim da Morte. Mas a enxada quebrou, então ninguém mais morreu na Terra por mais de 100 anos. Bem, quase ninguém.
Joyce não aceitava o que seu irmão queria, até o ursinho tê-la convencido do contrário. O brinquedo gigante declarou que toda a história de vida deve acabar, senão tudo perde seu significado. No final, Joyce concordou em ajudar Tony. Entretanto, o número 4 do Conselho O5 não queria perder sua imortalidade. Ele despachou a Força-Tarefa Móvel Mão Direita Vermelha para a Área 2718, base do projeto Damahong. Felizmente, na época, Jared e Emily conseguiram escapar. Então, os combatentes que chegaram encontraram apenas o SCP-3448, dentro do qual estava o corpo decomposto de Tony e o exoesqueleto da robótica Anderson, que tinha sido usado por Joyce. Na tela, eles viram Tony andando com uma faca e uma enxada, e Joyce com o estetoscópio. Outro item que acabou sendo definitivo no destino foram os fones de ouvido de Joyce, que agora estavam nas mãos de Emily, que havia fugido do laboratório. Ela estava a caminho de um asilo onde estava Henry Michaels, pai de Tony, Joyce e Eric. O homem já estava há muito tempo cansado da vida. Eric, por sinal, é o capitão da FTM Iota 10, que foi designada para capturar Emily e Jared. Os agentes estavam muito perto da Emily. Young teve dificuldades em convencer uma profissional da saúde a deixá-la entrar na sala onde Harry Michaels estava. Logo, o capitão da Iota 10 invadiu a mesma sala e, ao entrar, encontrou o corpo de seu pai sem vida. Quando Eric checou o banheiro, encontrou o corpo da Emily. Ela estava usando os fones de ouvido da Joyce. Finalmente, Harry Michaels e Emily Young atingiram sua tão esperada paz. Mas como Tony e Joyce conseguiram dar a morte a eles? Agora é a hora em que nos lembramos que a anômala faca SCP-4514 existe. O agente Alexander Durango, certa vez, a recebeu de seu amigo agente Anthony Michaels, que tinha ganhado a arma como presente de seu pai. Acho que muitas coisas que pertenciam ao Tony se tornaram mortais em um mundo sem morte. E a razão aqui é que o próprio Tony se tornou a nova encarnação da morte após o assassinato de sua antecessora. Só que ele era inexperiente exercendo o papel da morte e por isso falhou nos 100 primeiros anos. Uma vez no Jardim da Morte e novamente com seu irmão, Joyce adquiriu uma propriedade semelhante. Seus fones de ouvido antigos, semelhantes à faca de Tony, mostraram a capacidade de matar também, como se ainda houvesse morte no mundo. Mas sabe qual é a parte mais irritante dessa história? O motivo pelo qual Tony foi para o Jardim da Morte na verdade nunca existiu. Henry Michaels não foi acampar. Apesar da imortalidade, ele não podia andar fisicamente por vários quilômetros mesmo em 100 anos. O único que alcançou seus objetivos foi o 4. Mas isso provavelmente não durará muito. O funcionamento do submundo continua sendo o maior mistério aqui. O lugar onde a morte viveu está listado nos documentos da Fundação como LOI 3448, e este não é um lugar no sentido físico, mas sim uma representação conceitual da vida após a morte. Sensos comuns de percepção não se encaixam bem neste lugar. A imagem no tomógrafo do SCP-3448 foi obtida unicamente através de transformações dos sinais da consciência de Tony e mais tarde da de Joyce. Porém, uma certa topologia dessa área conceitual ainda pode ser identificada. Na parte que parece um hospital, as almas das pessoas estão em estado de agonia antes da morte. Quando a morte decidiu que era a hora deles morrerem, matou-as. E com ela, as levou. Enterrou os corpos no jardim, dando-lhes o descanso eterno. E margaridas cresceram no local dos enterros. Provavelmente não haveria insetos lá. Mas Tony era um visitante não convidado, e então surgiram criaturas mordedoras em abundância, só para forçar Tony a ir embora. Porém, esses dados contradizem algumas outras anomalias conhecidas pela Fundação. Mais notavelmente, Corbenic. Acredita-se que Corbenic seja a vida após a morte. Também abriga uma organização rival e poderosa chamada Three Moons Initiative, ou Iniciativa Três Luas. Mas não vamos esquecer que Tony estava em um estado de semi-morte, não de morte. Então este belo jardim é apenas uma zona de transição. Muito provavelmente, depois que a morte enterra os falecidos, eles passam para a próxima fase, para Corbenic, e nenhum agente conseguiu chegar lá. Eu estou interessado em mais uma coisa. Como você acha que a Fundação conseguiu voltar no tempo? E como nós nem suspeitamos que já experimentamos um futuro sem a morte?